Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, saudar aqui também os servidores da casa, a imprensa e os que nos acompanham na TV Fortaleza e na Rádio Fortaleza FM. Daqui a alguns dias vão se completar 7 meses da maior chacina ocorrida na cidade de Fortaleza, que vitimou 9 adolescentes e 2 adultos, crime que todas as investigações apontam para execução cometida por policiais militares. E aí eu queria, na verdade, fazer uma leitura de pelo menos duas matérias, dos principais jornais aqui de Fortaleza, do Povo Diário. Uma que traz um lado cruel, desumano e violento, constatado nos laudos periciais realizados nos corpos desses garotos. E no outro jornal, a palavra das mães desses mesmos meninos. É algo de cortar o coração. É algo que nós não podemos permitir que caia na impunidade, nem podemos absolutamente naturalizar o que ocorreu. Eu tenho tido, ao longo desses meses, contatos com os pais e as mães, e o inconformismo, a inconformidade, a revolta, a indignação, e com o fato de que até agora, nesse momento, não houve nenhuma punição, nem tampouco a responsabilização, faz com que a dor ainda se torne maior. É verdade que há uma esperança que está colocada na matéria do Diário do Nordeste de hoje, na última hora, página 16, quando diz que 45 pessoas devem ser denunciadas pelo Ministério Público do Ceará. 12 promotores de justiça trabalharam nesse caso. A controladoria também, é claro que um caso desse, como envolve policiais, como o corporativismo é muito forte e as ameaças também é um caso que reconhecemos que não só não é fácil de apurar, como as pressões para a impunidade são muito gritantes. Eu começo então com a matéria do jornal O Povo, do jornalista Demetri Túlio, que assina a matéria. Ele fala: a frieza e a covardia dos autores da chacina da Grande Messejana, supostamente praticada por policiais militares, estão descritas nos laudos cadavéricos de 9 adolescentes e 2 adultos executados em novembro de 2015. Há quase 7 meses, pelo menos 38 assassinos. Aqui já se fala em 45, porque deve ter também a cumplicidade. Invadiram comunidades e decretaram pena de morte para 11 pessoas. Até agora ninguém foi preso pela polícia ou denunciado pelo Ministério Público. E aí ele diz que o povo teve acesso a documentos da controladoria e narra a seguir a cena dos crimes. As execuções ocorreram entre a meia-noite e 20 e 3 horas e 57, portanto cerca de 3 horas e meia aproximadamente, da madrugada do dia 11 para o dia 12. Foram 3 horas e 37 minutos de terror. Uma agonia para Antônio Alisson Inácio Cardoso, 16 anos. Entre as 11 vítimas surpreendidas pelo grupo de justiceiros, que seria formado por policiais militares, o adolescente foi o mais atingido. No corpo dele, os legistas encontraram 7 perfurações de entrada do projétil de arma de fogo. Dos 7 disparos, 3 foram pelas costas, provavelmente quando tentava escapar dos criminosos.
Os balaços, segundo os peritos, perfuraram os pulmões e o fizeram cair, já deitado e agonizando. O rapaz recebeu 2 tiros na cabeça, um deles de cima para baixo, no meio do crânio, e outro na região frontal. A assinatura típica de um matador, quanto mais, diz aqui a matéria. Alisson morreu, segundo o exame do corpo de delito, por hemorragias internas e externas. O também adolescente Patrício João Pinho Leite, 16, não teve chance de defesa. Ele, Francisco Helenildo Chagas, 41, diferente de algumas vítimas, seguia correndo. Dos 11 assassinados, Patrício e Francisco foram os que levaram menos tiros, um para cada um, mais fatais. A necrópsia de Patrício é taxativa. O garoto foi executado com um tiro no meio da cabeça. Pela descrição do exame, a trajetória da bala foi de cima para baixo, em linha reta. Provavelmente, antes de ser morto, Patrício foi ajoelhado ou sentado pelos homicidas. A bala, de acordo com o laudo, fragmentou estruturas ósseas do crânio. Já Francisco Helenildo recebeu um disparo que lhe perfurou o pulmão direito e o coração. Morreu na hora. Dos 11 laudos que narram partes da tragédia, apenas um usa a expressão a curta distância. Os outros exames não informam isso, mas dão indícios sobre a posição do executor e do atingido. Jardel Lima dos Santos, 17 anos, foi abatido por 4 tiros. O de misericórdia, jargão usado quando a vítima já rendida é atingida a queima-roupa, foi disparado contra o rosto e o balaço se alojou no cérebro. O exame externo do corpo de Jardel constatou 4 orifícios circulares compatíveis com a entrada de projéteis de arma de fogo e com características de tiro à distância, exceto uma das lesões caracteriza a curta distância. O matador de Jardel o acertou mais de uma vez na cabeça, no lado direito do tórax, na região dorsal das costas. O rapaz teve traumatismo crânioencefálico, hemorragias e sangrou em uma das ruas do Curió. 12 projéteis foram recolhidos dos corpos. E aqui traz como se deu a perfuração dos projéteis em cada das partes do corpo e como se deu a execução de cada um desses homens. Imaginemos as mães desses adolescentes. Elas falam aqui na matéria do Diário do Nordeste. O que dizem essas mães? Meu filho e o Alisson, isso é a mãe do Jardel, que estava ao lado dele, não tiveram nenhuma chance de defesa. Eles foram primeiro a morrer. Os outros ainda conseguiram correr. Por isso os tiros foram nas costas. Quero que você bote quantos tiros ele levou e onde foi para a sociedade saber como eles foram cruéis. Disse entre lágrimas Suderli Pereira de Lima, mãe de Jardel. Já Aleph foi executado com 3 tiros nas costas, que saíram no pescoço e no tórax. Meu filho morreu correndo, disse chorando Edna Souza. A revolta que eu tenho é que isso já devia ter sido resolvido. Edna conta que ontem sonhou com o filho sorrindo. Meu filho era bom, nunca recebi reclamação dele, estudava e queria começar a trabalhar. O governador Camilo, nunca veio falar com as famílias. Exige a presença dele para conversar com as famílias das vítimas. Exijo a presença dele para conversar com as famílias das vítimas. Imaginemos se fossem não meninos pobres da periferia, do Curió, do São Miguel, do São Cristóvão. Se fossem, vereador Toninho, lá da sua área da Messejana. Se fossem da Aldeota, do Dionísio Torres ou do Meireles. Se ao invés de filhos de donas de casas, de pedreiros, de operários, fossem filhos de médicos, advogados, políticos e empresários. A sociedade teria se indignado. O governador, quem sabe, teria ido pessoalmente se solidarizar a cada uma dessas famílias. Eu não quero dizer que um filho de um empresário vale menos do que um filho de um operário, não.
Toda vida que é tirada de forma violenta é uma vida a ser reparada pela justiça e pela sociedade. Toda mãe que sofre a perda de um filho, seja a mãe de um policial executado, tá certo, no exercício do seu dever, seja a mãe desses adolescentes, é uma mãe que sofre a dor mais fundamental que existe, porque é a mãe que carrega o seu filho, e não é natural, nunca será uma mãe ou um pai enterrar o seu próprio filho, ainda mais nessa idade de 16, 17 anos. A dona Edna sempre anda, Vossa Excelência deve lembrar, com um caderno, onde no dia em que o filho dela foi assassinado, ele fez uma declaração de amor para a própria mãe. Quando o Crioulo esteve aqui, essas famílias foram homenageadas. Aqui, vou permitir, aqui nesta casa tem 2 projetos nossos para homenagear esses meninos e lembrar essa chacina. Mas ela ainda continua, ela ainda causa esse duplo sofrimento nessas famílias que estão aí. E ela ainda reclama da sociedade o afastamento dessas pessoas, se forem realmente esses policiais, porque efetivamente, tá certo, não podem ter nenhuma farda, nem um distintivo e nenhuma arma que lhe é dada pela sociedade. O presidente está, eu peço perdão a vereadora Guilherme, posso ouvi-los? Posso ouvi-los? Então, é preciso justiça. Eu acho que nós aqui na Câmara Municipal, como moradores da cidade de Fortaleza, que lutamos contra qualquer tipo de violência, que lutamos pela justiça e pela efetivação dos direitos humanos, não nos deveremos calar até que essa punição ela seja dada. Não para reparar somente a dor dessas famílias, porque elas não terão os seus filhos de volta, mas para dizer que a nossa sociedade não aceita a execução e a pena de morte. Eu sempre tenho dito, sou contra a pena de morte, mas nos países em que tem a pena de morte, há um processo legal, há um direito de defesa, há a possibilidade inclusive da pena de morte ser comutada pelo próprio presidente. Aqui no Brasil nós temos a pior das penas de morte, é quando alguém que tem uma arma dada pela sociedade se acha no direito, no poder de ser ao mesmo tempo promotor, juiz e carrasco, e aquela pessoa morre, tá certo, sem sequer a mínima condição de defesa da sua vida. Então eu queria, portanto, trazer solidariedade, mas quero ouvir evidentemente a voz dos colegas vereadores, inicialmente a vereadora Tônia Rocha e depois o vereador Guilherme Sampaio.